Pedro Ribeiro está ao vivo aqui comigo no Mete Bronca. Eu quero fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, imagina aqui, você é dono de uma empresa, pode ser qualquer empresa, e aí você vai contratar alguém. Dá um exemplo aqui, o nosso amigo Felipe, do estúdio. O Felipe chega na sua empresa e fala assim, eu quero um emprego. Qual é a primeira coisa que você faz ou que você pede dessa pessoa? Por favor, o seu currículo. Por favor, o seu currículo, que é onde constam todas as informações de quem você é. O governo do estado, eu acho que ele tem uma exigência diferente de currículo. O Pedro vai te trazer duas notícias bem parecidas e depois eu comento sobre isso. São duas pessoas assumindo pastas ou diretorias. Quem são essas pessoas e para onde elas vão? E boa tarde, Pedro Ribeiro. Boa tarde, Romano. Boa tarde a todos ligados no Mete Bronca. A começar pelo Kelton Lopes. Esse nome está de volta ao primeiro escalão do governo do estado. Agora na Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, a famosa SEAD. É ele quem passa a comandar essa pasta. A nomeação foi confirmada pelo governo do estado, depois de contato pela nossa equipe. Ainda não foi publicada no Diário Oficial. E Kelton Lopes, né, que também já foi presidente da Agência de Defesa Agropecuária, a ADER, período ali em que também teve ali polêmicas, inclusive o Roraima em Tempo, o portal roraimaemtempo.com.br mostrou na época que ele foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça Federal em 2017. Segundo a apuração do portal, o Ministério Público Federal pediu a condenação do Kelton naquela época por ele ter se negado a fornecer informações ao órgão fiscalizador. O agrônomo, o Kelton Lopes, estava como superintendente do INCRA em Roraima em 2014, quando o MPF pediu informações a respeito de uma investigação. No entanto, apesar de vários pedidos oficializados, o então dirigente do Instituto nunca repassou as informações solicitadas. Essa condenação por improbidade administrativa ocorreu em 2017, feita pela Justiça Federal, em que Kelton ficou impedido de assumir um cargo público por 3 anos. E ainda durante o tempo dessa sanção, mesmo com a condenação, o agrônomo assumiu o cargo de adjunto da Agricultura do estado. Agora, pasta em que ele agora ocupa a titularidade. E aí, depois desse tempo como adjunto, ele foi nomeado pelo governador Antônio Denário como presidente da ADER. Quem também está de volta aos quadros do governo do estado é a ex-presidente do Iteraima, a Dilma Costa. Ela era presidente do Iteraima em meio a todo aquele turbilhão da CPI das terras na Assembleia Legislativa de Roraima e agora, depois de ter pedido para sair do Iteraima, agora ela volta aos quadros do estado como diretora de monitoramento ambiental e fiscalização da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, a FEMAR. O salário, R$24 mil da Dilma Costa. A nomeação ainda não foi publicada no Diário Oficial do Estado, porém, ela já foi apresentada ao órgão no início dessa semana. E a ex-presidente pediu a exoneração após investigações da CPI da grilagem de terras na Assembleia Legislativa do Estado e comissão parlamentar de investigação, em que ela estava apenas como depoente, como testemunha, mas aí passou a ser investigada ao longo do trâmite dessa CPI das terras. E assim que soube que teria o afastamento pedido pelo Ministério Público do Estado em uma ação, ela pediu para sair do Iteraima. Para dar novos detalhes, o Ministério Público, nessa ação, relatam que a Dilma Costa e também o assessor jurídico Edirivaldo de Jesus Ribeiro teriam promovido prejuízo de mais de R$420 mil ao Estado. Dilma também foi condenada pelo Tribunal de Contas da União por supostas irregularidades na destinação de lotes de assentamento da reforma agrária referente à época em que atuava como superintendente do INCRA aqui no estado, de forma que está impedida a ocupar cargo público federal por 5 anos. E o Ministério Público do Estado também moveu outras 2 ações contra a ex-presidente do Iteraima, as 2 decorrentes de supostos atos de improbidade. Romano. Valeu, Pedro Ribeiro, muito obrigado. E eu quero até fazer uma pergunta aqui a você também.
você que é uma pessoa muito esperta, muito inteligente e tem um currículo maravilhoso, quais são as informações básicas aí do currículo, além do nome e tal, idade, essas coisas todas? Além, né, dos dados pessoais, Sim. experiência profissional, Ótimo. habilidades adicionais. Cursos, superior. Cursos, Isso aí tudo. Isso escolaridade. Aí, escolaridade e tal. Parece que no governo do estado existe um item a mais no currículo, Pedro. Eu acho que tem o item condenações, né? Porque vai ter vontade de contratar pessoas que têm condenação, que é enrolado, inclusive a Dilma. O Pedro já fez reportagem sobre isso, ele sabe muito bem. Tem aquela questão também do Tribunal de Contas da União, que proibiu ela de assumir cargo público também, ou seja, né, é um item que parece que está no currículo de quem entrega o currículo no governo do estado. Pedro Ribeiro, muito obrigado, tenha uma boa tarde, tá? Para todos nós, boa tarde. Pois é, então esse parece que é o critério, e aí a gente traz aqui o Kelton, teve condenação, a Dilma é enrolada com o Tribunal de Contas da União, a Assembleia que fez aquela CPI, e parece que depois né? Eu não vou nem entrar no mérito dessa CPI, porque a população também já está desacreditada. O Miramilton, que tinha toda aquela história lá na PM, e aí o governo fala assim, eu vou tirar da PM. E aí quando fala assim, agora sai, mas vai para a Casa Militar. A Dilma eu vou tirar do Iteraima, mas vai ali para a FEMAR, né? O Kelton vai ser secretário agora, sabe? É só movimentação de peça por dois motivos. Essa movimentação de peça, ela é para não tirar a pessoa que ou recebe ordens e cumpre muito bem a ordem, pessoa que não pode ser demitida. Cecília Lorenzon tá aí, né? Tira de um lugar e joga em outro, para não ter que demitir ou para fazer o verdadeiro H. Você sabe o que é que eu estou falando do verdadeiro H? É fingir que faço algo correto, mas na verdade não estou, porque se eu não fizer fica feio, não só para mim, quanto para aquelas pessoas que cobram e que são parceiras, mas que cobram simplesmente para fingir que trabalham, né? Tá aí, essa é a situação mesmo.